Olá, vamos continuar com o estudo da geometria plana. Hoje, nessa aula, falando sobre as relações métricas nos triângulos retângulos. Quando é que um triângulo é retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, 90 graus. Esse assunto, relações métricas nos triângulos retângulos, é muito utilizado na geometria, bastante utilizado, principalmente na geometria no espaço, ok? Como também nos outros assuntos que virão de geometria plana. Mas o produto final, que é geometria no espaço, ele é muito utilizado. Então vamos falar sobre essas relações. Bom, temos aqui um triângulo retângulo, um triângulo ABC, onde o ângulo A é um ângulo reto. Esses dois ângulos aqui naturalmente são complementares, porque a soma dos três ângulos é 180. Se um é 90, a soma dos dois também é 90. Isto é, se um é 60, o outro é 30, se um é 45, o outro é 45, e assim por diante. Os lados que são perpendiculares, o lado AB e o lado BC, que são os catetos B e C, são perpendiculares entre si, são chamados de catetos. E o lado que fica oposto à hipotenusa, que é o lado BC, é o que a gente chama de hipotenusa. O lado BH é a projeção de AB sobre BC. Projeção, no caso, seria como se fosse uma sombra. Eu fazia uma sombra aqui apontando para esse cateto, o que fica embaixo, eu projeto esse ângulo A, esse vértice A aqui embaixo. No que eu projetar aqui embaixo, eu divido a hipotenusa em dois segmentos. O segmento BH e o segmento HC. O segmento BH eu chamei de M, e o segmento HC eu chamei de M. No caso, o C é o cateto que projeta o segmento N, e o B é o cateto que projeta o segmento M. Então N é a projeção de C sobre A, e M é a projeção de B sobre A, ok? Quais são as relações? São 6 ao todo. Essa que é a mais importante de todas. Ora, como é que a gente chega a essas relações? Aplicando semelhança entre triângulos. O triângulo ABH é semelhante ao triângulo ABC, não é? Repare que tem aqui esse ângulo, que é um ângulo comum aos dois, e tem esse ângulo aqui que é reto e esse ângulo aqui que é reto. Não é? Esse ângulo H aqui é reto. Ó, se tem dois ângulos iguais, o triângulo é semelhante ao outro. Ok? Aí eu aplico as relações de semelhança e vou chegar a essas 6 relações. Uma delas, A2 igual a B2 mais C2, é o teorema de Pitágoras, o mais utilizado de todos. Ele diz que o quadrado da hipotenusa, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado de um cateto, o quadrado de um cateto, o quadrado de B, é igual ao produto da hipotenusa pela projeção de B sobre a hipotenusa, que é o M. O quadrado do outro cateto, C ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre ela, que é o N. O quadrado da altura relativa à hipotenusa, repare, todo triângulo tem 3 alturas, né? Se eu considerar como base o lado AB, a altura vai ser esse cateto que é perpendicular a esse lado. Se eu considerar como base o lado AC, a altura é o outro cateto.
Se eu considerar como base a hipotenusa, isso aqui eu tenho a altura relativa à hipotenusa, isto é, a altura quando eu considerei a base como sendo a hipotenusa. Então, H2, quadrado da altura relativa à hipotenusa, igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que são MN. BC igual a vezes H. O produto dos catetos, BVC, igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa. E M mais N, naturalmente, M mais N, a soma desses segmentos, vai dar a hipotenusa, ok? Essas são as 6 relações. Repetindo, essas relações de métricas dos triângulos retângulos é um assunto muito importante na geometria plana, bastante utilizado. Vamos utilizar bastante eles, essas relações, principalmente o teorema de Pitágoras, ok? Reforçando sempre para vocês, acessem o YouTube, tá? E olhem lá a página Matemática Sem Medo com o professor José Milson, tá? E nos deem um retorno para que a gente tenha uma ideia de como a gente pode melhorar. Eu faço um esforço razoável somente pelo prazer de poder estar ajudando a alguma pessoa que precise ou que queira saber matemática, tá certo? Esse é um esforço que não está sendo cobrado financeiramente nada, que me deixa feliz pelo lado de ser útil, de estar sendo útil, apesar da dificuldade muito grande pelo fato do Parkinson, que me faz às vezes ficar tremendo um pouco. Mas a gente chega lá e até com essa motivação eu até melhoro da saúde. Então na próxima aula nós vamos seguir com geometria plana.